independências na América Espanhola, tá bom? Bom, o que nós vamos destacar aqui? O primeiro item que aparece ali é o esgotamento do antigo sistema colonial. Nós já sabemos que foi o antigo sistema colonial, aquela relação entre a metrópole, que é europeia, e a colônia, no caso americanas, colônias americanas ou colônia americana, em que a colônia se submete, né, à metrópole. Vai ter uma certa vida própria, mas funciona mais como, de fato, uma parte, apêndice, segundo alguns, dessa metrópole. Bom, esse sistema se esgota. E nós temos aqui dois momentos, ou duas formas de ver esse esgotamento. Primeiro, que ele chama aqui de fatores internos do sistema. Significa que aquilo que nasce dentro do próprio sistema é que o destruiu. Então veja, para explorar, aqui nós vamos falar sobretudo da Espanha com relação à América Espanhola aqui, mas também dá para entender o Brasil com relação a Portugal. Então essa reflexão primeira serve para todo esse processo. Então, para poder explorar, a metrópole tinha que investir na colônia. Ela investe para tirar a riqueza. Mas com o tempo, esse investimento significa que essa colônia vai adquirindo uma certa vida própria. Ela vai se desenvolvendo. E ao se desenvolver, ela pode também não querer mais depender da metrópole. Ela vai adquirindo uma consciência, sobretudo da sua importância. Economicamente pode acontecer inclusive uma inversão colonial, quando aquela que é a colônia passa a ser até mais importante ou ter mais riqueza do que a metrópole. E quando os colonos percebem isso, obviamente que eles se sentem fortalecidos e vão querer ser mais reconhecidos. Portanto, esse fator interno nasce das próprias contradições do sistema. Depois temos os fatores externos, quer dizer, aquilo que estava acontecendo no entorno e que influenciou esse processo. O primeiro é o próprio iluminismo. Então, o pensamento iluminista, que influenciou a independência norte-americana, a Revolução Francesa e um monte de coisa, vai influenciar também aqui. Essa ideia de independência, a ideia de liberdade, a ideia de autodeterminação, de não aceitar a imposição e de escolher quem te governa, etc. Então, esse pensamento é um fator externo que está influenciando aqui. Depois, a independência dos Estados Unidos. Porque os norte-americanos mostram que é possível uma colônia se voltar contra a metrópole e ganhar e se tornar independente, uma nação independente. Então, foi um grande exemplo, uma motivação. A Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial ela não combina muito com monopólio. Então a ideia aqui é mercado livre, ou como se fala, livre mercado. E isso seria muito mais fácil se aqui na América tivéssemos nações independentes e não colônias. A Revolução Francesa também. Primeiro porque ela questiona o antigo regime. Ela coloca o mundo europeu de ponta cabeça lá. E segundo, porque na sequência da Revolução Francesa você vai ter justamente as guerras napoleônicas. E essas guerras, para nós aqui, vão chegar até a Península Ibérica. Napoleão vai invadir, né, Portugal. O governo português vem para o Brasil. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas também vai ocupar a Espanha. Mesmo que ela era aliada, mas vai ocupar. Então veja, se eu sou um colono, a metrópole está dominada por outra nação, então ela está enfraquecida. Então você junta aqui os fatores internos e externos. Você junta uma conjuntura que é favorável e a nossa visão aqui de que é o momento e nós queremos romper. Então é por isso que essas independências acontecem no mesmo período. Não pode ser coincidência delas ficarem todas aí livres, vamos dizer assim, né, no século XIX, né? Então tem aí esses motivos que nós vimos aí. Então, parabéns para o item 1. A ocupação de Napoleão
na Península Ibérica é o estopim de todos esses outros elementos aí, estopim para o processo de independência. Isso acontece depois daquele convênio, né? Aquele bloqueio continental, 1806, e essa dominação da Península Ibérica é 1808, 1807. 8 é quando eles vêm para cá, né? Então, pegar alguns. Primeiro, é um movimento popular, então você tem ali presença muito grande do povo, escravos, muitos indígenas, mestiços, mas a liderança é crioula. E o crioulo nós já sabemos quem é, aquele nativo, mas não é o nativo indígena, aquele que é o europeu que nasceu aqui. Ah, mas então isso aqui não é europeu, porque aqui era um pedaço da Europa, tá? Não é lá do continente europeu, mas ele é daqui. Ele é branco, ele se considera espanhol, tá? E ele é espanhol, né? Mas ele está em outro lugar. Ele vai ser o líder do movimento. Pensa uma comparação aí, então vai dar certo. Na Revolução Francesa não tinha os burgueses que lideravam, mas também tinha o camponês, o lógico que lutava. Aqui também, os crioulos lideram, outros tantos lutam. Nós tivemos rebeliões até só populares. Então pensa, por exemplo, aquelas lideradas pelos indígenas. Vamos citar aqui a rebelião de Tupac Amaru. A Tupac Amaru, aqui ele não vai mostrar, mas está lá. Ela acontece no Peru, em 1780. Ou aquelas revoluções, ou aqueles movimentos que aconteceram no México, feito por indígenas, até alguns liderados por padres, no começo do século XIX já. Então, muita participação popular. Mas a liderança, mas aqueles que vão dar certo vão ser aqueles que são liderados pelos crioulos. Então, existe aqui um desejo dos crioulos, que é a elite colonial, em oposição aos chapetones, que é a elite metropolitana. Tá? O foco, não precisa ser o principal, mas destaque principal é esse daí. Dentro desses movimentos, então, tem que destacar alguns. Veja, gente, imagina, cada país aqui da América, dá para estudar isso aqui profundamente, cada um deles. Não é a nossa pretensão, então nós temos que escolher alguma coisa. Então, a primeira coisa que ele escolheu são esses aqui que seriam os mais lembrados, né? Os libertadores da América. Então pensa no San Martín, da Argentina, Simão Bolívar, a partir da Venezuela. Tá? É como se eles, cada um numa direção, acabam se encontrando e são os principais libertadores das Américas. Temos outros, Bernardo O'Higgins, no Chile, José de Sucre, na Venezuela, e o próprio José Gaspar de Francia no Paraguai. Depois, se der, fala sobre ele. De qualquer forma, destaque aqui é para o bolivarismo, do Simão Bolívar. Porque é algo diferente, algo que marcou. E que ainda aparece, o termo bolivarismo aparece até hoje. A ideia de que as Américas deviam se unir aparece até hoje. Olha que legal. Essa união de toda a América Latina, ela tem dois grandes propósitos ou objetivos. Primeiro é fortalecer na luta contra a metrópole. Unidos somos mais fortes. E segundo, que é de construir mesmo uma nação lá do América Central, lá do México até o Sul. Legal isso, né? Essa, vocês falam da Califórnia à Patagônia, né? Essa ideia de construção de um novo país seria uma república de caráter continental. Essa é a proposta do Simão Bolívar, bastante interessante, tá bom? Ele vai apresentar essa proposta ainda durante o movimento, 1815, naquilo que chama Carta da Jamaica, com esses dois propósitos daí. A tentativa de colocar isso em prática já vai aparecer no Congresso do Panamá. É só você ver as datas aí, tá? A carta é de 15 aqui, 1826. Só que não deu certo, né? Quer dizer, no próprio Congresso, onde ele vai expor isso, muitos nem vão.
ele vai ter a oposição local, assim, quando eu falo da própria América. Muitos estão preocupados com o seu quintal, o poder local. São latifundiários, donos de terra, que estão preocupados em manter o seu poder naquela área. Eles vão formar verdadeiros caudilhos, ou caudilhos, como se costuma falar, né? E que não querem saber dessa união gigantesca, como acabou virando os norte-americanos, né? Os Estados Unidos. Mas também se colocaram contra foram os norte-americanos e os ingleses, que não viam com bons olhos uma América tão fortalecida desse jeito. A ideia não era bem essa, naquele momento pelo menos. O resultado disso foi a fragmentação. Então cada lugar, cada libertador das Américas montou o seu país, o seu espaço ali. Isso foi bom, foi ruim, é outra história, tá? Diz até que o Bolívar vai dizer assim, bom, o que eu posso fazer então aqui na América? É ir embora dela. Outro movimento importante, né, que nós temos aqui, então essa ideia aqui do Bolívar entra naquele contexto de pan-americanismo, né, e republicanismo. Outro caso importante é o do Haiti. Só que o do Haiti, o grande destaque é que vai ter uma somatória aqui da luta de independência com a luta contra a escravidão. Porque o processo de libertação e de independência do Haiti foi feito junto com a luta contra a escravidão feita pelos próprios escravos ou ex-escravos, pelos negros. Então o processo começa em 1791. Lembra que nós temos lá, nesse momento, a Revolução Francesa, o movimento jacobino, a libertação dos escravos nas colônias. E vai até 1804, quando o Haiti proclama sua república, tá? A República Haitiana. O grande problema, que seria um grande exemplo, né, que é os negros conquistarem aqui, né, essa independência, mas acabou tendo a destruição, né, do território. O Haiti é muito pequeno, comparado com o Brasil, por exemplo. A luta de libertação foi muito feroz e destruiu o que tinha de mais importante, que era a própria plantation, né, a economia agrícola que eles tinham. Voltou praticamente uma economia de subsistência. Então destruiu essa economia. E por outro lado, levou a um boicote dos outros países contra essa nação negra, essa nação de ex-escravos. Essas coisas somadas levaram o Haiti a ter um governo muito ruim, né, de ditadores, governo muito corrupto e violento, tá bom? Mas o processo de independência foi marcante. Aqui, em alguns livros aparece ainda como exemplo o México, mas vamos ver isso quando falarem da Revolução Mexicana, né? E o Paraguai, né? O Paraguai ele foi diferenciado também seu processo, mas lá na guerra do Paraguai contra o Brasil, quando formos ver, então vamos lembrar, já que aqui nem cita, tá bom? E a última parte que nós temos é os resultados disso tudo. Então, primeiro, a fragmentação política. Tivemos vários estados. Aí uma grande diferença com o Brasil, né? O Brasil governado teve uma independência liderada pelo próprio príncipe regente, manteve a unidade territorial. Aqui nós tivemos essa fragmentação. Veja, nos Estados Unidos eles fizeram também um movimento de guerra e de revolta, mas conseguiram manter também uma certa unidade. Aqui não deu. A instabilidade política, então nós tivemos aí governos liderados por políticos também não muito confiáveis, pequenas ditaduras com o nome de república, latifundiários dominando aquela área. Então pensa um pouco nos grandes coronéis aqui do Brasil, são esses caudilhos, ou caudilhos lá da América Espanhola. Monopólio da violência com seus capangas, monopólio das eleições com fraudes, um grande caráter autoritário e paternalista, né?
sobretudo quando esse poder econômico do fazendeiro se une ao poder político. Nem sempre eles governam, colocam lá quem eles querem que governe. E o penúltimo aqui é o caráter, manutenção desse caráter agrário exportador da economia local. Quer dizer que a economia ela continuou agrária, continuou exportadora e continuou inclusive dependente do mercado externo. Em boa parte até a escravidão continuou, não houve essa mudança. A elite que estava lá continuou lá, só que agora ela não tem só o poder econômico, tem também o poder político. O grande problema vai ser justamente que aquela maioria de miseráveis que ajudou no processo, que lutou, mas não só ajudou, né? Participou do processo, eles vão continuar pobres, vão continuar excluídos. A consequência da revolta ou da independência do Haiti vai ser o medo, né? Que vai colocar, já falei que eles são quase, há um embargo sobre eles lá, né? Mas a ideia da Revolução Haitiana vai chegar em tudo quanto é canto da América. Então vão ter um medo da população branca de que se os escravos se revoltarem, muita coisa pode acontecer de ruim para eles, brancos. Mas ao invés disso, provocar amenizar a escravidão, pelo contrário, né? Aumentou o controle, justamente por conta do medo. Daqui a pouco.